Estamos ao vivo para todo o Brasil. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado. Começamos hoje mais uma forma mais tranquila, né? Essa live a última live do ano. Estou muito feliz, né? Opa, eu acho que o Eduardo caiu. É, vou dar um tempinho para ele voltar. Mas quero agradecer demais. Hoje temos duas pessoas iniciantes aqui, né, na live. Iniciante da live, lógico, que é a Vanessa Domeni, né? Ela é mestre em Direito, ela é advogada, ex-conselheira do CARF e ex-juíza do TIT. Vanessa, seja muito bem-vinda aqui. Um prazer e uma honra a sua presença. Deixa eu aceitar aqui o Eduardo. Pronto. Temos também o professor Marcelo Diniz, ele é doutor e mestre em Direito, advogado e professor. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui, seja sempre muito bem-vindo. O Eduardo Natal, que já teve aqui, né, Pedro, uma outra vez, outras vezes, não sei, mas sempre muito bem-vindo aqui também. Foi ano passado, tem um ano isso, né, Pedro? Nós falamos lá de parcelamento, transação. Ele participou com os outros PFNs que vieram também. Ele é mestre em Direito e advogado. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado aí por sua presença. Inclusive, rapaz, eu até falar, eu vi seu livro, cara. Eu ia até fazer, eu tenho um IGzinho no Instagram, que eu coloco uns livros clássicos lá, cara. Tô para colocar o seu. Adorei seu livro, bicho. Vou colocar lá. Que satisfação de ouvir. As retenções lá. Eu tô com ele separado aqui para colocar lá no IG. Eu vou colocar e vou te marcar. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Satisfação estar aqui com vocês. E Pedro Anã, mais uma vez. Pedro não é nem convidado, Pedro faz parte, né? Faz parte das nossas lives, o cara que manda aqui. Bom, gente, nessa última live nós vamos falar de uma forma bem descontraída. Essa live vai ser rápida, ela vai demorar 1 horinha só, no máximo. Então, todo mundo já sabe, pode mandar as questões, as dúvidas aqui, né, que eu passo, eu transmito para todos aqui. E o assunto é um assunto do momento, aliás, do momento que saiu, tem 30 minutos a decisão da modulação desse assunto, que é a inconstitucionalidade das alíquotas diferenciadas do ICMS sobre energia elétrica e sobre telecomunicações. É um assunto espinhoso que eu chamei 3 grandes conhecedores aqui para a gente falar desse assunto. O Pedro vai ser o debatedor junto comigo. Então, nós vamos começar como ladies first, com a professora Vanessa. Professora Vanessa, mais uma vez bem-vinda, muito obrigado. Com a palavra. Boa tarde a todos, muito obrigada pela oportunidade de participar dessa live. João Paulo Barbosa Lira, muito obrigado pelo convite, é minha primeira vez, mas espero que eu possa participar de outras. É uma honra aqui mesmo participar, ao lado de grandes mestres aí do direito tributário, doutor Marcelo Diniz, doutor Eduardo Natal, uma honra aqui estar ao lado de vocês para debater esse tema. E o meu amigo Pedro Anã, sem palavras, né, Pedro? O quanto já debatemos direito tributário, o quanto já discutimos lá em Brasília, então é uma honra tê-lo aqui provocando esse debate. Eu vou falar assim, esse é um tema, né, o tema de reflexos de decisões judiciais é um tema que particularmente eu gosto bastante, até logo depois que teve a mudança do CPC, eu estava fazendo o meu mestrado e a minha dissertação foi a aplicação de precedentes judiciais, a sua aplicação nos processos administrativos tributários, né? Então, esse é um tema que me interessa bastante, porque hoje em dia, né, a gente já falou disso rapidamente antes da gente entrar aqui na live, que o STF e o STJ agora são os donos da bola, né? Eles decidem, a gente tem que cumprir, né? Mas mais que isso, a gente já estava discutindo, né, que não é só isso, né? Agora eles definem também em que momento isso vai acontecer, né? Então, realmente, temos que ficar de olho, e mais um motivo até para a gente acompanhar
acompanhar aí todas as discussões que estão aí no STF, no STJ. Essa discussão, né, que a gente tem hoje da inconstitucionalidade das alíquotas sobre energia elétrica e telecom, ela é um exemplo, né, assim, ela começou lá em fevereiro, e a gente vai ver que na modulação dos efeitos isso fez diferença, né, em que data isso começou, e teve o seu julgamento finalizado lá para o dia 22, no dia 22 de novembro. E a grande discussão ali era exatamente se serviços, se produtos, né, mercadorias que são essenciais, né, e aí no caso a energia e a telecom, se elas realmente poderiam ter alíquotas diferenciadas, alíquotas maiores que outros produtos, né? O objeto dessa discussão foi esse recurso extraordinário, isso é importante dizer, não é uma DIN, é um recurso extraordinário que decidiu aí, principalmente pelas questões da essencialidade, da seletividade, que tanto energia elétrica quanto telecom não poderiam ter alíquotas diferenciadas e, portanto, deveriam seguir a alíquota padrão de outros produtos. Essa é uma lei, a lei em discussão aqui nesse caso é de Santa Catarina, e como é um recurso extraordinário, apesar de ter a repercussão geral, ter sido, né, considerada como um caso de repercussão geral, ele é um caso que de fato só tem aplicação entre as partes, mas não dá para negar que, por ser repercussão geral, é um excelente precedente e todas as demais decisões que vão tratar desse tema devem seguir esse posicionamento, razão pela qual estamos aqui em pleno dia 16 de dezembro, prévia aí de Natal, discutindo esse tema tão relevante. Até eu, antes de entrar na área, estava fazendo uma pesquisa também, vi uma matéria da semana passada do Jota, que fala que só em 2021 já foram registradas 774 ações que estão questionando essa matéria em 5 estados. Então, a gente vê que no momento, lá em fevereiro de 2021, que esse tema ganhou repercussão geral e começou o julgamento, começa o impacto das decisões judiciais no Brasil todo. E é isso que hoje vai ter que acontecer, todo mundo vai ter que entrar com essas discussões. Eu não vou entrar tanto no detalhe, né, dessa discussão, mas acho que o importante só é dizer aqui também, bem rapidamente, a questão da essencialidade e da seletividade, né? Engraçado que telecom, energia elétrica, e aí eu vou ressaltar até telecom, ela hoje em dia é vista muito diferentemente do que do passado. Eu me lembro, né? Eu ainda era criança, tá? Mas eu me lembro do meu pai e da minha mãe, estou brincando, é só para não apontar a minha idade mesmo. Mas eu acho que o Eduardo e o Marcelo também vão lembrar disso. Pedro e João também, hein? Não vem só eu, não. Mas nós vamos lembrar que antigamente a gente até declarava no imposto de renda linha telefônica, né? E hoje em dia, né, deixou de ser algo importante e deixou de ser algo, né, como um ativo necessário de declaração de imposto de renda. Eu não vejo Pedro, que é contador, aí vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu não vejo ninguém mais declarando linha telefônica, né? Então, hoje a gente tem uma outra função, né, para esses dois tipos de mercadoria, né? Eu digo que telecom, na verdade, né, celular, telefone, principalmente o WhatsApp, todos os serviços aí de tecnologia de telefonia, eles viraram insumo de trabalho, né? Eu não consigo mais visualizar hoje o meu dia a dia aqui sem ter o WhatsApp, sem ter os inúmeros grupos de WhatsApp. Então, eu acho também que essa decisão, ela vem um pouco com essa mudança de comportamento da nossa sociedade, né? O conceito de essencialidade, a questão da seletividade que a Constituição Federal prima, né? E que essa decisão veio exatamente para coroar o que está dito lá na Constituição Federal, ela vem com essa mudança de comportamento e o conceito de seletividade e de essencialidade, eles passam exatamente por essas mudanças que nós sofremos. Então, para mim, não há dúvida que esses dois itens, eles, em hipótese alguma, podem ser comparados, por exemplo, com produtos supérfluos, que na maioria das legislações aqui do ICMS realmente tem uma alíquota maior. Então, a meu ver, só para fazer uma rápida consideração dessa questão da essencialidade, eu acho que era importante trazer esse tema, né? E até me chama a atenção na parte de telecom, que o ministro deixa claro ali, inclusive, a questão da essencialidade por conta da própria previsão legal que existe na Anatel, né? Então, hoje você tem legislação que fala da importância, né, da telefonia,
tem até uma lei, né, que é a Lei 7883 de 89, e razão pela qual eu fico muito feliz de ver essas decisões do STF mudando, né, em razão das mudanças na sociedade, e a gente trazendo aí para a realidade, para os preceitos constitucionais, questões que no passado não se discutiam, né? Eu acho que esse era um tema que, se a gente parar para pensar, 15, 20 anos atrás, ninguém pensava que telecom, por exemplo, ou energia elétrica, com a importância que ganhou hoje na nossa sociedade, seriam essenciais. Então, isso mostra a evolução dos nossos tribunais e com a legislação processual nova também do novo CPC, a importância da discussão desse tema. E junto com também todas essas questões de novo CPC, mudança de comportamento da sociedade, vem a questão da modulação dos efeitos também, que ganhou uma importância fundamental, né, para os tributaristas, né? E principalmente em matéria tributária, que a discussão realmente envolve valores vultuosos, né? Está sendo muito comum, eu diria, né, a gente ter essas discussões que impactam a sociedade, que impactam as contas do Estado também, elas sofrerem essa discussão de qual vai ser a modulação do efeito. A gente teve um grande caso em discussão, que foi o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que a modulação dos efeitos teve um grande impacto, né? E a gente vê um critério definido naquele julgamento e outro sendo definido neste julgamento. Então, só por isto, né, a gente já se depara com uma grande insegurança jurídica para os contribuintes quanto à questão da modulação dos efeitos. E aqui a gente vê, né, nesse caso aqui, só fazendo uma retrospectiva, o ministro Toffoli, ele tinha feito um primeiro voto trazendo a questão da modulação dos efeitos para o exercício financeiro seguinte, que já teria validade de 2022, que eu acho que foi algo que estaria um pouco mais condizente com o nosso cenário jurídico, né, com a realidade, com aquilo que a gente vê de precedentes, mas ele traz também uma novidade aqui com relação às ressalvas, né? Nesse voto do ministro Toffoli inicial, ele traz uma ressalva de que as ações judiciais, né, que teriam sido propostas até a véspera da publicação da ata do julgamento de mérito, que foi 5/2 de 2021, elas poderiam retroagir. Então, aqui a gente já vê um outro critério sendo utilizado pelo ministro do STF. Esse julgamento foi interrompido, houve o pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, e aí, como foi noticiado na mídia, houve uma grande pressão dos estados para que realmente essa modulação dos efeitos para o exercício seguinte de 2022 não se mantivesse. Né, isso foi uma discussão grande, inclusive de valores, né, chegou a se falar pela mídia de que haveria uma perda arrecadatória para os estados de cerca de 27 bilhões, isso foi colocado como uma pressão para os ministros, e a gente já sentiu o impacto dessa pressão, né? Então, o ministro Toffoli mudou o seu posicionamento no último dia 10 de dezembro, entendendo, então, que essa decisão deveria valer somente a partir para o exercício financeiro de 2024 e manteve a mesma ressalva de que só poderia se aproveitar do passado as empresas que teriam entrado com essa ação judicial antes de 5/2 de 2021. Então, essa decisão nos coloca em dúvida, né, qual é a efetividade, né, qual é o efeito dessa modulação dos efeitos. Então, só por esse motivo, o Estado já ganha 2 anos de arrecadação. Né? Isso é um fato que não pode ser ignorado, e o que se coloca em dúvida aqui é exatamente se questões arrecadatórias elas estariam no conceito, né, de modulação dos efeitos. Né? Será que a argumentação de perda arrecadatória seria suficiente para justificar o interesse social e segurança jurídica? Né? Esse risco fiscal que é colocado, né, pela perda bilionária, ela poderia ser suficiente para passar preceitos da Constituição, né, que seriam suficientes para distorcer o conceito mesmo de interesse social e de segurança jurídica. Né? Então, e a outra pergunta também que fica no ar é assim, será que a própria Procuradoria, né, as procuradorias dos estados, elas teriam legitimidade mesmo para fazer esses pedidos, né, de modulação de efeitos, pura e simplesmente por questões arrecadatórias?
eu li um artigo recente do José Maria Arruda muito interessante sobre a argumentação consequencialista, né? E ele trata exatamente desse ponto, que perda arrecadatória, que risco fiscal não poderiam ser considerados motivos suficientes para a modulação dos efeitos, porque aqui não está caracterizado o interesse social e nem a insegurança jurídica que é pleiteada pelas procuradorias. E se coloca em dúvida aqui, então, para que entrar com essas ações judiciais, né? E fica aquela sensação de que os estados, no fundo, se beneficiam sempre, eles vão sempre se beneficiar dessa situação, porque eles soltam uma legislação que está completamente distorcida com a nossa Constituição e com o nosso ordenamento jurídico, mas aí, né, vamos contar com o atraso das decisões no Poder Judiciário e ainda vamos contar com mais uma gordurinha aí de modulação dos efeitos. Então, uma decisão, às vezes, uma legislação que às vezes, ela nasce torta, ela permanece torta por mais de 10, 15, 20 anos e delimita ainda o momento em que os contribuintes poderiam se recuperar dos anos, né, nos anos dessa situação. Então, você vê uma lei que está sendo declarada inconstitucional, que limita o direito do contribuinte de entrar com essas ações judiciais quando ele traz uma data para o início do julgamento, que já é um critério diferente daquilo que foi definido num recente julgamento do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e traz essa insegurança jurídica para todo o ordenamento jurídico de qual regramento vai ser previsto. E essa tranquilidade para os estados em contrapartida fica na mesa. Então, eu solto uma legislação que pode estar sem qualquer, pode incorrer em vícios de inconstitucionalidade, porém eu me aproveito, eu me beneficio da demora do judiciário, mais da modulação dos efeitos, para ela perder sentido, para ela perder validade. E aí você conta com a ineficiência do Poder Judiciário, você conta também com aqueles contribuintes que não acessam o Judiciário à torto e direita, porque 774 ações eu até acho pouco, né, para esse tema. Quantas nós tivemos no ICMS da base de cálculo, PIS da COFINS? Então, para mim, é um contrassenso. A gente fez todo um ordenamento novo no CPC para inibir novas ações judiciais, mas, ao mesmo tempo, o Poder Judiciário, o STF e o STJ nos dá uma resposta dizendo o seguinte: entre com ações judiciais logo que elas são propostas. Se teve uma lei, ela já é inconstitucional, já entre com ação judicial. Então, cadê aquela preocupação de evitar um judiciário lotado com ações que podem ser perdidas, né? Então, a gente vê um contrassenso hoje do próprio Poder Judiciário e o poder público se aproveitando dessa situação para poder cobrar indevidamente uma norma que foi declarada inconstitucional e inibir o acesso ao judiciário daqueles que não se anteciparam e não entraram com essas ações judiciais. E, para finalizar, eu queria trazer também outro ponto que eu acho bastante importante, é que o fisco, né, o poder público, no fundo, ele tenta aumentar a arrecadação se beneficiando dessas questões que eu coloquei do judiciário, né? Será que não seria o caso das próprias procuradorias do governo se preocuparem, na verdade, com outras questões que poderiam trazer mais eficiência para a administração pública? Por que não pensar na redução de custos desses processos no judiciário? Por que não pensar em perda de processos que a gente já sabe que vai perder e a Procuradoria eventualmente fica entrando com recursos, com custos de sucumbência? Por que não pensar na eficiência da administração pública, né? Então, esse é outro ponto também que me chama a atenção, o esforço que o poder público, né, que os governos, né, secretarias de Fazenda, Receita Federal, têm feito para manter a arrecadação em situações que ela perdeu, né? Então, são remédios que vão sendo colocados para manter a arrecadação, quando a gente podia estar olhando de forma mais eficiente para outras questões administrativas. Bom, são rápidas considerações que eu quis colocar, alguns pontos de reflexão, e gostaria de ouvir demais aí os meus amigos, Eduardo Natal, Marcelo Diniz e Pedro Anã, sobre outros argumentos, discordâncias, concordâncias com essas questões que eu coloquei agora. Muito obrigada, pessoal.
João Paulo, eu vou ficar aqui mais um pouco, mas eu talvez em algum momento tenha que sair da live por um outro compromisso, mas eu vou ficar o máximo que eu posso aqui, tá? Mas só para já deixar avisado aqui a todos, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Vanessa. Excelente. Bom, eu vou passar então a palavra para o Marcelo. Marcelo, mais uma vez, seja bem-vindo. Com a palavra. Boa noite a todos. Eu agradeço o convite do João Paulo Barbosa Lira, que me foi apresentado de forma virtual, pelo meu dileto amigo Pedro Anã. Agradeço, então, essa oportunidade na pessoa do Pedro Anã. Cumprimento os meus colegas de mesa virtual e digo que a Vanessa fez uma exposição bastante lúcida, bastante clara, de tudo o que envolve esse tema das alíquotas do ICMS sobre esses serviços que são essenciais e sempre foram essenciais. E essa questão da essencialidade, eu inicio com algumas problematizações, né? Então, eu começo, a primeira problematização é a seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele proferiu uma decisão bastante importante, que evita, que impede que as fazendas públicas venham a trabalhar com o conceito de discricionariedade dentro de temas de direito tributário, né? O que eu me refiro? O poder público, muitas vezes, defende que cláusulas como seletividade, como essencialidade, têm que ser compreendidas de uma forma discricionária, ou seja, segundo uma perspectiva de conveniência e oportunidade da administração. E o Supremo Tribunal Federal deu um recado, né, e avaliou a constitucionalidade das alíquotas sob o viés do sistema tributário nacional. Isso significa dizer, portanto, que os entes federativos, eles não dispõem de discricionariedade, mesmo em impostos, que são impostos regulatórios no sentido da essencialidade, e mesmo outros impostos que são regulatórios da economia, como imposto de importação, imposto de exportação, IOF. O Supremo Tribunal Federal, ele fez uma avaliação à luz dos direitos fundamentais do cidadão contribuinte. Então, me parece que, neste ponto, a decisão ela foi muito importante, né? Ela estabeleceu um marco, estabeleceu uma referência de que a legalidade tributária ela é uma legalidade construída sob a perspectiva da vinculação, né, dos entes federativos às competências tributárias, às limitações constitucionais ao poder de tributar e, por consequência, aos direitos fundamentais. O segundo ponto que eu quero destacar é em relação ao próprio princípio da legalidade tributária, agora no sentido mais amplo. O que é a legalidade tributária na atualidade? A legalidade tributária deixou de ser aquilo que nós construímos a partir dos textos legislativos. Atualmente, a legalidade tributária é uma construção que tem vários atores, e tem como ator principal o Supremo Tribunal Federal dando a última palavra. Isso é positivo sob a perspectiva do papel do Poder Judiciário na construção do direito tributário, na verificação, na sindicabilidade das medidas tributárias, mas é muito ruim sob o ponto de vista da segurança jurídica. Então, atualmente, o cidadão contribuinte, para entender o que ele tem de pagar, quando ele tem de pagar, qual é a base de cálculo, qual é a alíquota, qual decisão a ser tomada, já foi o tempo que bastava ele consultar a legislação tributária. Hoje ele tem que consultar a legislação tributária e tem que consultar aquilo que os tribunais vêm decidindo, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, se isso é algo que está correto, se isso é real, é preciso que seja repensado princípios como irretroatividade, princípios como anterioridade, que são princípios ou são regras vinculadas ao valor sobre a maneira importante no direito tributário, que é a segurança jurídica.
Então, se a construção do sentido no direito tributário atualmente depende de anos, às vezes de décadas, para ser definido, e quem vai definir esse sentido é o Supremo Tribunal Federal, então é preciso que se analise, né, que se repense também, que seja feita uma ressignificação do que é anterioridade, do que é retroatividade, à luz da segurança jurídica. Um terceiro ponto que eu destaco, e eu comentava um pouquinho antes da gente começar essa live, é o conceito de segurança jurídica. A legislação brasileira, no capítulo da modulação dos efeitos, estabelece os critérios da segurança jurídica e do excepcional interesse social. Até onde eu conheço, excepcional interesse social é uma categoria que não tem como se aplicar em litígios envolvendo direito tributário. Então, no direito tributário, o que nós temos como sendo um elemento a justificar a modulação é a segurança jurídica. Muito bem. Segurança jurídica é um valor da cidadania. A segurança jurídica é um direito fundamental. Então, o primeiro ponto que eu questiono é até que ponto que pode, né, o Estado legislador, ele produz a lei, o Estado executivo, ele aplica a lei, cobra os tributos, e o Estado judiciário, né, ao julgar, ele invocar a segurança jurídica em prol da segurança orçamentária. Então, me parece que nós estamos vivendo um tempo bastante perigoso, para não dizer algo mais drástico, né, em que os clássicos estão sendo absolutamente ignorados. Então, não existe na literatura, até onde eu conheço, né, na literatura jurídico-tributária brasileira, a invocação da segurança jurídica como sendo um valor do Estado, um valor que possa ser invocado para proteger um ente federativo. Segurança jurídica é um valor fundamental do cidadão contribuinte. Evidentemente que há o capítulo da segurança orçamentária, evidentemente que há este subcapítulo dentro da segurança jurídica. Porém, a segurança orçamentária tem que ser vista de uma maneira muito restritiva, uma vez que a modulação dos efeitos, ela significa a tolerância ao ilícito, ela significa uma quebra a um paradigma histórico que nós adotamos aqui no direito brasileiro, que é da eficácia ex tunc das decisões do Supremo Tribunal Federal. Ao que parece, a regra será a eficácia ex nunc, ou seja, o Supremo Tribunal Federal cada vez mais vai modular as suas decisões e vai tolerar o ilícito. Mas esse ilícito, ele é perpetrado por quem? Ele é perpetrado pelo Estado, desculpe, ele é perpetrado pelo Estado. O Estado legislador produz uma norma inconstitucional, o Estado de administração aplica essa norma, cobra um tributo. Veja um problema especificamente em relação ao ICMS, que é um imposto em relação ao qual se aplica o artigo 166 do Código Tributário Nacional, né? Então, quanto não se arrecadou de maneira indevida com essa exigência tributária que apenas agora o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade. E, para concluir essa minha primeira exposição, eu quero chamar atenção para o seguinte fato. O Supremo Tribunal Federal, quando o ministro Toffoli proferiu o voto em relação à modulação, ele invocou a lei do plano plurianual, né? Então, sem fazer nenhuma espécie de crítica, mas o que eu quero chamar a atenção é que o Supremo Tribunal Federal pode ter aberto uma porta, ou seja, uma porta segundo a qual o direito tributário pode sim conversar com o direito financeiro. Ou seja, as questões relacionadas ao orçamento público, né, passam a ter relevância. Eu espero que o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, né, como guardião da Constituição, ele venha a aplicar, em relação à proteção dos direitos dos contribuintes, o mesmo primado de diálogo entre o direito financeiro e o direito tributário. Muito bem, meu caro João Paulo, então eu encerro aí as minhas primeiras considerações. Obrigado, Marcelo. Nossa, a gente está batendo certinho, ó.
5h28. Então, tá vendo? 15 minutos, 15 minutos. Eduardo, então, por favor, você seja mais uma vez bem-vindo. Você já é de casa. Aliás, os três já são de casa, né? Serão sempre bem-vindos aqui. Com a palavra, Eduardo. Tá ótimo, obrigado. E vou aqui já corroborar o entendimento tanto da doutora Vanessa como do doutor Marcelo, do ponto de vista do que foi definido, parece já ter sido definido hoje, né, em termos de modulação. Tá? A gente acabou de ter a informação de que são necessários 8 votos, né, considerando que são necessários 8 votos para a modulação. Os 8 votos acabaram já de ser, vamos dizer, foi dada publicidade a esses 8 votos agora, coisa de 15 minutos antes da nossa live, e, portanto, essa modulação que leva em consideração a data do mês 5 de 2021, se não me engano, para quem ajuizou as ações, né? Então, as exceções seriam para as pessoas que ajuizaram as ações até, acho que é 21 de 5 de 2021, e a retirada da validade, vamos assim dizer, dessa modalidade de tributação para os estados a partir só do ano de 2024. E nesse aspecto, acho que foram muito oportunas as considerações, tanto do Dr. Marcelo como da doutora Vanessa, e eu gostaria até de entrar um pouquinho aqui, então, sobre alguns conceitos que estão relacionados estritamente ao julgado do Supremo Tribunal Federal, no voto do ministro Dias Toffoli, que eu acho que é interessante para contextualizar, porque eu acho que a questão da modulação, depois, ao final, a gente pode falar um pouquinho mais, e já falamos aqui, né, sobre a questão da insegurança jurídica, ou sobre a questão de ser a modulação um instrumento de segurança jurídica para o contribuinte, né, e não para as fazendas ou para os orçamentos dos entes públicos. E eu acho que é importante deixar claro, no caso do ICMS, a seletividade ela passou a ser possível a partir de 1988, não era, né, para esse tributo. A gente teve, enfim, tributos ali chamados indiretos durante as constituições pretéritas, mas efetivamente era um princípio ou uma metodologia aplicada principalmente para o IPI e para imposto de importação, os chamados impostos regulatórios. O ICMS passou a ser possível ter a seletividade como uma faculdade do legislador estadual titular da competência para instituir o ICMS a partir de 1988. Claro que é um tema que talvez tenha, de fato, historicamente passado um pouquinho ao largo nesse aspecto de se analisar pelo Poder Judiciário, em concreto, a aplicação do princípio da seletividade, da essencialidade, em razão da essencialidade da mercadoria ou do serviço prestado. Agora chegou o momento de ser analisado, foi analisado pelo Supremo, eu acho que acertadamente, porém com uma modulação realmente que me parece acaba, ao invés de pacificar o ambiente de litígio em relação ao tema, gera mais dúvida e gera exatamente essa questão de o contribuinte se sentir obrigado a judicializar absolutamente tudo que, em princípio, seja objeto de discussão em matéria tributária, sob pena de não participar dos efeitos dessa decisão ou de ter suprimido seus direitos por modulações. Mas nesse aspecto ainda, voltando aqui à questão do julgado do ministro Toffoli, eu acredito que até, eu não sei se eu posso tratar isso como uma contradição, porque ele abre uma porta muito interessante no julgado, quando ele trata da questão da essencialidade, da seletividade, no seu aspecto positivo e negativo. Ele analisa em concreto a lei do estado lá de Santa Catarina e fala que até para um consumo muito baixo residencial, até 150 kWh, o estado trabalhou a questão da seletividade no sentido positivo.
e também para empresas de cooperativa empresas e pessoas do setor do agronegócio rural, também tem uma alíquota menor estabelecida pelo Estado de Santa Catarina, que seria de 12%. E aí, para o restante, em termos gerais, a alíquota ficou estabelecida em Santa Catarina a 25%. E aí foi a falha, segundo o ministro Toffoli, que já acompanhando ali até a própria linha de raciocínio do ministro já aposentado Marco Aurélio Mello, no sentido de que a seletividade, no seu sentido negativo, não teria sido atendida. Então, enfrentaram a questão com base no princípio, criaram, de fato, uma regra. Eu acredito que isso é bastante positivo, falando, olha, a legislação, ao implementar a seletividade para o ICMS, ela não pode ficar sujeita a uma discricionariedade do setor, do aplicador. Ela tem que ter critérios legais que norteiem essa aplicação. Perfeito. E aí, nesse aspecto, o ministro Toffoli, ao dizer isso, ele já dá uma possibilidade, um caminho para as fazendas estaduais ou para os órgãos legislativos estaduais implementarem legislações que possam fazer jus exatamente a esse tipo de limite. Então, veja, ao julgar a inconstitucionalidade da lei específica do Estado de Santa Catarina desta forma, ficou estabelecido que, desta forma, é inconstitucional. Isso não quer dizer que poderia haver a promulgação de leis, tanto por Santa Catarina como para os outros estados, eventualmente, que aí legislam sobre a matéria, definindo exatamente critérios para uma aplicação do princípio da seletividade para o ICMS de maneira positiva, inclusive levando, sim, em consideração volume de consumo, até mesmo capacidade contributiva de quem consome, nesse grau de necessidade. Então, veja, se as fazendas estaduais ou se os estados federativos se debruçarem corretamente sobre esse quadro de possibilidades que foi colocado na decisão do ministro Toffoli, você teria uma adequação da legislação aos princípios constitucionais, tá certo? Sem necessidade de ter esse paraquedas, que me perdoem, um conceito paraquedas aqui, de ter uma inconstitucionalidade sendo validada por mais 2 anos. Você vai ter aqui, e aí é muito difícil de a gente ter uma pacificação social com relação à decisão do Supremo Tribunal Federal, e que é importante, quando você tem um julgamento de inconstitucionalidade que define que aquela inconstitucionalidade vai se perpetuar por mais 2 anos. Quer dizer, é possível que as fazendas estaduais, mesmo equivocadamente, levando uma tributação que já está definida pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional da forma como a legislação foi implementada, manter esta cobrança. Quer dizer, mas estamos em dezembro, faltam 15 dias para o ano acabar, e, portanto, talvez não desse tempo para se atender à anterioridade. Veja, nós não temos como as fazendas estaduais, os órgãos estaduais, eles têm que trabalhar com a realidade também, né? Então não pode ser simplesmente por essa razão, e acho que nem foi só por essa, acho que a razão principal foi realmente, parece, uma reunião que foi feita aí logo após a prolação do voto do ministro Toffoli, né? Com alguns secretários de fazenda de determinados estados, que foi exposta a questão orçamentária, a questão de problemas aí que poderiam ser gerados com a falta de recolhimento desse tributo nas alíquotas que já foram declaradas, ou nessa alíquota que foi declarada inconstitucional e provavelmente serão declaradas inconstitucionais por os demais estados, de modo a surpreender toda a comunidade aí jurídica e principalmente a segurança jurídica, de você ter isso perpetuado por mais, até janeiro, quer dizer, só vai poder ter, dando 2 anos, né? Acho que a conta aqui é essa, mas 24 meses para se fazer uma nova legislação, talvez até a gente tenha mudanças expressivas
né, no sistema tributário brasileiro, não é o caso aqui de a gente comentar, claro que existe aí todo um processo, uma ideia de junção de tributos, mas hoje não é a pauta, e que, no fundo, você não vai ter aplicação prática, a não ser para aqueles contribuintes que ingressaram com ações até o mês 5 de 2021, o resultado desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, para o contribuinte, é uma vitória de pirro, com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal. Não me parece que tenhamos aqui a justa recomposição do estado jurídico adequado para o julgamento que foi proferido. Então, nesse aspecto que eu queria entrar, dizer que já foi muito bem esclarecida toda a questão, né? Tanto a doutora Vanessa com a parte histórica, o doutor Marcelo falando também sobre essa questão especificamente da modulação, mas dizer que no próprio voto do ministro Toffoli, ele dá o caminho para que as fazendas ou para que os entes tributantes possam adequar suas legislações sem necessidade de modulação desta magnitude, né? E é isso que eu gostaria de colocar e de submeter aí à reflexão de todos e, enfim, fico aqui à disposição para conversar mais sobre o tema. Mas, sem dúvida alguma, essa posição do ministro Toffoli parece contraditória ao dar o caminho no seu voto e depois modular da forma como o ministro Gilmar Mendes havia proposto, e ele mudando, né, o ministro Toffoli, vamos lembrar, ele a princípio pretendia modular da data prévia à publicação da ata de julgamento do caso, que seria agora no mês de dezembro, e com efeitos já no mundo prático, né, com efeitos da realidade, da inconstitucionalidade a partir de janeiro de 2022. Entretanto, foi modificado para passar para janeiro de 2024 e para dar direito apenas ao não recolhimento para quem ingressou com ação em maio de 2021. Por hora, é isso que eu teria a dizer, podemos debater, conversar um pouco mais sobre o assunto. Gostaria de ouvir um pouco de vocês a respeito dessas reflexões. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Aí, ó, certinho, ó, 5h41. Rapaz, acho que nós nunca fizemos uma live assim tão pontuada, né, Pedro? Tão certinho. Tá com o pessoal de origem britânica, João. O Marcelo é de Londrina, né? Origem inglesa, então por isso que a gente está chegando sempre pontualmente. Olha isso, Pedro. A gente vai conseguir terminar pontualmente. Todo mundo falou direitinho, mesmo tempo. Meu amigo, fala você aí, Pedro. Não, eu acho legal, eu gostei da apresentação dos três, a Vanessa, e você vê, né, João, os três fizeram um contraponto para o outro, puxando o assunto e fazendo abordagens complementares, né? Eu achei interessante a abordagem da Vanessa, né, na questão histórica, né, e colocando que hoje essa questão econômica acaba faltando e pressionando muito o julgamento, né? E como o Marcelo falou, né, o Supremo acaba virando, né, a última fonte que a gente tem que ficar olhando e a gente não sabe o que vem, né? Eu achei interessante essa visão do Marcelo, que hoje a gente tem que abrir essa porta em questão a direito financeiro junto com o direito tributário, que antes se fazia uma grande divisão, né, Marcelo? Direito financeiro é uma coisa, direito tributário é outra, não se mistura, quanto era contra o contribuinte. Agora, quando é a favor do Estado, aí pode. Então, acho que já está abrindo essa abertura, acho que é interessante voltar a essa discussão. E essa colocação interessante que o Marcelo colocou, né, da segurança jurídica, né, no Estado nunca existe, né, na história, a utilização do Estado como argumento da segurança jurídica, porque, na verdade, o Estado tem que dar segurança jurídica para o contribuinte, não o contrário, né? Eu acho que há uma desvirtuação muito grande aí dos conceitos, e é isso que a gente tem que ficar atento, né? E essa visão que o Marcelo, que o Pedro, Natal deu também, se né, você... Pois não, Marcelo. Viu, Pedro? Se você me permitir uma observação, não existe relação de confiança consigo mesmo. Né? Sim. Então, segurança jurídica sempre tem que ser em relação a uma outra, né? Uma outra pessoa, um outro ente.
Então, o Estado invocar a segurança jurídica para proteger o seu próprio interesse, né, o interesse arrecadatório, me parece uma absoluta violação aí a etimologia, o sentido de segurança jurídica. Não, concordo, Marcelo. E você colocou muito bem isso. E aí acho que isso que a gente tem que colocar em debate, né? E, infelizmente, assim como aconteceu com o semestre do Basel PiscoFins, a decisão que veio do Supremo, tanto em relação ao mérito quanto em relação à modulação dos efeitos, em vez de ajudar, mais causou confusão do que outra coisa, e a Procuradoria, se aproveitando disso, a Receita Federal se aproveitando disso, acaba atrapalhando a vida do contribuinte, né? Ou seja, você ganha, mas não leva, né? Eu acho que isso vai acontecer em relação à energia elétrica, né? Vai ter a mesma coisa que o Natal acabou colocando. Mais 2 anos de inconstitucionalidade, ou seja, você tem que suportar mais 2 anos por causa de uma questão econômica, ou seja, não tem nada a ver com isso, né? Isso é um problema seu de não saber gerar o seu caixa. Agora, eu não posso ser prejudicado. E eu queria ouvir de vocês um ponto, né? Quem discutiu, né? Ou seja, quem discutiu, quem não discutiu não pode discutir mais. Como é que fica isso na prática, né? Qual que é o efeito prático disso, né? Eu acho que isso é importante, né, João? Boa, eu que estou assistindo hoje, não discutir, né? A empresa que está querendo, viu essa notícia hoje, eu posso ir atrás do passado ou não posso ir atrás? Qual que é o efeito disso? Vai daqui para frente, né? Daqui para frente. Como é que ficaria isso? Se me permite, Marcelo, eu vou falar um pouco disso. Eu sei que você também deve ter bastante perguntas a respeito disso no seu dia a dia. Eu venho tendo, né? Tenho que fazer, obviamente, o acompanhamento aqui diário. Tenho vários clientes pessoas físicas e jurídicas que vêm me questionando, né? Fazendo o acompanhamento. Sem dúvida, a notícia, quando você fala de tributação, de telecomunicação e de ICMS e de energia elétrica, isso é um assunto que gera manchetes de jornais e é um tema que é sempre muito recorrente e acaba chegando aos ouvidos de todos. Claro, a partir desse momento, ficou claro que quem não ingressou com a ação, uma vez consolidada essa modulação, que parece que, sem dúvida, será assim, quem não ingressou com a ação até maio de 2021 não vai ter benefício com relação sequer ao passado, obviamente ao passado sem dúvida alguma não, é um tributo indireto para quem trabalha com direito tributário, mas veja, é uma tributação que ela normalmente, né, via de regra, não vou dizer para todos, mas para o consumidor comum, ele está ali como consumidor final da energia elétrica, tá? Ele não é insumo. Claro que a energia elétrica para muitos segmentos da indústria, principalmente, ou até, eventualmente, de outros segmentos de prestação de serviço, varejo, etc., construção civil, pode até ser considerado insumo, mas, efetivamente, para o consumidor em geral, ele é um consumidor final, e, em princípio, ele assumiria, de fato, né, dentro da tarifa de energia elétrica ou da cobrança da telecomunicação, ele assumiu esse encargo financeiro, tá certo? E teria, em princípio, titularidade, na minha visão, de acordo com as recentes decisões do STJ, para poder, eventualmente, buscar esses valores. Entretanto, com a modulação, isso ficou inviabilizado para quem não ingressou com a ação até o mês 5, acho que é 21/5, eu anotei, mas depois vocês me corrijam, se não me engano é dia 21/5 de 2021, quem ingressou com ações até essa data, eu tenho aqui anotado, depois eu vejo aqui, não vai mais poder pleitear. E aí, para quem pretende se desonerar dessa alíquota majorada, e aí cada estado você vai ter a alíquota geral e a alíquota específica para telecom e para energia elétrica, então é importante que os contribuintes de cada um dos estados federativos verifiquem na legislação do seu respectivo estado qual é a alíquota aplicável em termos gerais, entre 17% e 18%, via de regra, e essas alíquotas de telecom e energia elétrica, que também, em regra, eventualmente, você vai encontrar ali na casa dos 25%. Em São Paulo, você tem energia elétrica em 25%, mas você tem telecom, se não me engano, já em 18%, mas tem outros estados que aplicam alíquotas maiores, tá? Mas essa validade, né, vamos dizer, essa questão de se desonerar, que seria realmente o grande ponto, né, das alíquotas majoradas
desde o momento da decisão do Supremo, não vai também ser possível, porque pelo que o Supremo está dizendo é que os estados podem manter as suas legislações inconstitucionais até o final de 2023, tranquilamente, e cobrar um tributo inconstitucional, numa alíquota inconstitucional, até o final de 2023. É isso que nós temos aqui. Portanto, e outra, como o processo do Supremo Tribunal Federal, ele é um processo num recurso extraordinário, o contribuinte pode questionar, falar, mas tem eficácia erga omnes, porque teve repercussão geral? Não, não tem eficácia erga omnes, né? Essa decisão, ela vale apenas para as partes que estão envolvidas naquele específico processo de Santa Catarina. Portanto, qualquer contribuinte que quiser discutir esse tema, mesmo antecipadamente, sabendo que só em 2024, em janeiro de 2024, vai ter a sua possibilidade de desoneração, se não mudarem as leis, enfim, se não tivermos nenhuma alteração no sistema brasileiro, o que me parece algo muito difícil, né? As leis brasileiras de tributos mudam com muita frequência, tá certo? Esse contribuinte, ele vai ter que ingressar com a sua ação própria, individual, pedindo a declaração de inconstitucionalidade, cujos efeitos só vão poder ser aproveitados a partir de janeiro de 2024, o que, na minha visão, inibe, se não no aspecto jurídico, porque o direito de propor-ação vai existir, existe o direito subjetivo, mas inibe muito qualquer tipo de iniciativa. Eu mesmo não vou recomendar, nesse momento, nenhum ingresso com nenhum processo, né? Porque eu acredito que seja desnecessário, seria uma judicialização que acarretaria um número ainda maior de processos sendo tramitados pelo Poder Judiciário, cujo efeito prático é quase nulo nesse momento. Não sei se o doutor Marcelo quer fazer algum complemento, mas eram essas as minhas considerações. Teria uma condicionante, né? A partir de 2024, uma procedência a partir de 2024. Olha que loucura. Exatamente, exatamente. Mas, em resumo, é isso, né? Você teria que entrar com a sua própria ação, pedindo os efeitos futuros, e que efeitos esses que, pela modulação, só vão ser deferidos a partir de janeiro para as cobranças de telecom e de energia elétrica a partir de janeiro de 2024. Claro que se houver a introdução de novas normas no sistema de direito tributário dos estados, mudando essas alíquotas, aí sim, essa decisão do Supremo ela não vai ter efeito, e essas novas alíquotas, essa nova composição, vamos supor que tem algum estado da federação que fale, olha, realmente é justo, e eu vou reduzir as alíquotas do ICMS para serviço de telecomunicação e energia elétrica a partir de 2022, fantástico, aí segue-se a nova legislação. Marcelo? Seu som. João, desculpa, viu? Demorei Nada. aqui para clicar. É isso, tranquilo. Bom, veja só, foi comentado, né? O Eduardo comentou muito bem o quão estranho é você pagar um tributo sabidamente inconstitucional por mais 2 anos, né? Eu acredito que, inclusive, é uma das coisas mais estranhas que eu acho que eu já vi na minha vida, no direito tributário, né? O direito tributário, que é um instrumento, né, por meio do qual o Estado ele restringe o direito de propriedade, né? É uma forma que o Estado tem de entrar na propriedade das pessoas, né, para conseguir recursos. Então, admitir que por 2 anos o Supremo Tribunal Federal, que os estados possam cobrar um tributo sabidamente inconstitucional é algo muito estranho, muito equivocado e muito, muito perigoso. Eu lembro que há alguns poucos anos atrás, o Supremo Tribunal Federal ele proferiu uma decisão em relação a benefícios fiscais. Naquela oportunidade, o voto prevalecente do ministro Barroso, ele resguardou os direitos dos contribuintes com base na segurança jurídica
atribuindo uma eficácia prospectiva para a decisão do Supremo, que reconheceu a inconstitucionalidade, não me recordo agora de qual estado era a lei, né? Uma vez que violava o Pacto Federativo por implementar uma prática que é vedada, que é a chamada vedada em algum sentido, que é a guerra fiscal. Então, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal ele efetuou um juízo de valor, a meu ver, adequado, né? Porque o que estava em jogo ali era a segurança jurídica sob a perspectiva do cidadão contribuinte. Então, o cidadão contribuinte ele acreditava naquela legislação concessiva de benefícios fiscais e, portanto, esse cidadão contribuinte ele merecia, como ele continua merecendo, a tutela do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, nós sabemos que as leis elas têm presunção de constitucionalidade. Então, João, para concluir a minha exposição, eu deixo uma reflexão de que é preciso realmente que a comunidade jurídica se debruce sobre o tema da modulação dos efeitos. Me parece que, na atualidade, conforme eu já disse, as decisões do Supremo vêm sendo objeto de modulação e os clássicos, os estudiosos, eles não têm sido lidos, não têm sido sequer ventilados, né? Então, eu lembro aqui, em 2009, né, no concurso para professor titular da USP, tanto o professor Humberto Ávila como o professor Heleno Torres escreveram sobre o tema de segurança jurídica, né? Então, em ambas essas obras, nós temos aportes doutrinários extremamente relevantes sobre o tema da modulação no direito tributário, que é um direito que tem uma tutela específica, uma tutela especial, né? Que é um direito que merece todo o cuidado, né? Na medida em que ele toca diretamente aí dois direitos fundamentais, no mínimo dois direitos fundamentais, que é o direito de propriedade e a liberdade. Devolvo a palavra, João, e muito obrigado. Excelente. Excelente, gente. Estão faltando 4 minutos. Olha que beleza. Isso nunca aconteceu antes, Pedro. Primeira vez. É porque essa aqui é a última do ano. Aí, Pedro, olha que beleza. Só nós mesmo, dia 16/12, aqui fazendo lives. Somos doidos. Mas é que o tema é relevante, né, João? Precisa fazer. Não, né? É sensacional. É um prazer estar aqui. Pô, é maravilhoso. Então, nós vamos terminar quase que em ponto. Então, gente, eu agradeço demais vocês. Desejo um ótimo final de ano, um Feliz Natal para todo mundo. Se não os vir, né? Ótimo, ótimo para todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a Vanessa. Espero que me ouça depois na gravação do Instagram, do YouTube, desculpa. E um forte abraço, boa tarde para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E obrigado a todos que sempre participaram ao longo do ano. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Abraços. Obrigado.